Olá, eu sou a professora Karine, faço parte aqui, né, da equipe do Colégio Ômega de professores e preparamos aulas especiais para você, aluno. Como é que você vai acompanhar nossas aulas, né? Você vai acompanhar com o módulo e com o caderno. A equipe de professores que preparou, né, nossas aulas foi a professora Andréa Gervásio, que vocês conhecem bem, eu, a professora Karine e o professor Gilmar. Qual é a novidade? O professor Gilmar vai apresentar para vocês a parte de redação. Vocês vão gostar bastante. Bom, no primeiro módulo, né, nos primeiros capítulos, né, da primeira unidade, qual foi a classe morfológica que a gente trabalhou? A gente trabalhou com pronomes. Não vou precisar revisar com você na primeira aula, porque a gente já usou muito, a gente já trabalhou muito em sala de aula, a parte de pronomes. Mas, caso queiram, é bom sempre estar recapitulando. Classes de palavras, né, morfologia, a gente sempre tem que estar recapitulando. O que é que nós vamos trabalhar? Exclusivamente, que está lá no módulo 6, capítulo 16, verbo. Vou começar devagar, viu, gente? Vai ser a parte inicial, até a gente chegar naquela parte chatinha das conjugações e classificações verbais. Por quê, professora? Por que nós temos que trabalhar essa parte morfológica aí de verbo? Porque nós já estamos na segunda série, né, do médio. Bom, Enem e vestibulares. Estão lembrados que uma coisa cobrada bastante, né, é o domínio da norma culta. Aparece lá na matriz curricular, na parte de linguagens, né? Então, a gente não pode esquecer o nosso Enem dos nossos vestibulares. E verbo pode sim aparecer bastante, aparece bastante. Então, vamos recapitular desde o início, tá bom? O que é que nós vamos trabalhar? Inicialmente, relembrando que morfologia é a classe de palavras. Essa parte é importante que vocês destaquem no caderno, para reforçar durante, né, a continuidade das aulas. Então, a morfologia é essa classe de palavras. Além de verbo, professora, quais são as outras classes de palavras? Não vou listar todas, mas posso listar a última que a gente viu em sala de aula, que foi o pronome, com aquela classificação lá imensa. E agora a gente vai partir para a parte de verbo. Vamos trabalhar a parte essencial do entendimento do conteúdo. Bom, quando a gente vem assim, regular, irregular, não vem nada à nossa mente. Estrutura radical, vogal temática. Tempo, até que a gente consegue lembrar um pouco mais, né? Modo, o que é isso mesmo, professora? Bom, quando a gente está falando em linguagens, a gente está falando de tirinhas, textos, reportagens, outdoors, imagens de maneira em geral, textos, as linguagens. Aí eu trouxe para vocês essa tirinha, né? E nessa tirinha vocês vão observar que tem várias ações verbais. Eu vou correr. Garfield e o outro personagem, a outra personagem. Eu vou correr. E eu vou ficar aqui e comer donuts. Não sei se a expressão é essa. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Normalmente, o gato aparece sempre muito comilão e preguiçoso, né? Uma das características dele. O que é que nós vemos ali, em cada quadrinho? Várias ações verbais. Quem é que promove essas ações? São os próprios verbos. Vamos retirar os verbos desses quadrinhos e destacar no caderno. Eu vou colocar aqui no quadro, né, em algum lugar aqui no cantinho, e vocês vão destacando no caderno. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos, lembrando ali, né, vou correr, uma locução verbal, dois verbos juntos ou mais, né, que indicam uma ação. Percebe que é vou correr, mas qual é a ação dele? Correr. Então, coloquem aí no caderno.
as locuções verbais, tem uma locução verbal ou tem mais de uma locução verbal? Tem mais de uma locução verbal. Mas vamos colocar o conceito. A locução verbal, mais de um verbo junto, né? Pertinho do outro, que indica uma ação verbal. Né? Então, nós temos ali, no caso, o conceito de locução verbal, 2 verbos ou mais juntos. Né? Então, vamos retirar, para a gente destacar isso no caderno. Então, nós temos ali, vou correr. Nós temos, vamos lá, vou ficar, que são locuções verbais. É bom a gente revisar essa parte. Mas existem outras ações verbais. Quais são as outras ações? Aqui são as locuções. Né? São as locuções verbais. Quais são as outras ações verbais que nós visualizamos ali na tirinha? E eu vou ficar aqui, comer. A ação de comer. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. E o verbo ter. Observe que eu coloquei os verbos aqui no infinitivo. Vamos lembrar também essa partezinha de verbo. Né? Eu já dei uma dica que o verbo indica uma ação verbal. Mas ele só indica isso? Não, professora. Eu lembro muito bem lá nas classes de palavras, né? Classes de palavras, que o verbo não só indica uma ação verbal, então coloquem aí também, além de indicar uma ação verbal, ele indica um estado, aquele famoso verbo de ligação que a gente vê muito em sala, e também indica o quê? Um fenômeno da natureza. Inicialmente, a gente vai ver muitos verbos que indicam ação, mas podemos encontrar também verbos que indicam estado e o fenômeno da natureza. O que será que ali na tirinha ele indica? Aliás, aqueles verbos indicam. Eles indicam o quê? A ação, o estado ou um fenômeno da natureza? Fica aí uma perguntinha para vocês responderem no dia do plantão de dúvidas. Uma coisa muito importante durante a aula de hoje é vocês anotarem todas as dúvidas de vocês. E eu vou anotar também situações que eu vou perguntar no dia do plantão de dúvidas a vocês. O verbo, o conceito, palavra variável. Observe que nas classes de palavras, nós temos termos variáveis e termos invariáveis. O que são termos variáveis? Que se modificam. Observe que eu tenho aqui o verbo comer, eu como, né? E eu tenho o verbo comer também, ó, comem. Está vendo como ele foi se modificando? E o que é um termo invariável? Aquele que não modifica, como, por exemplo, professora, os advérbios. Os advérbios é uma classe de palavra que não se modifica, ela é invariável. Como é que esse verbo ele vai variar? Eu coloquei aqui para destacar. Destaquem no caderno de vocês. Ele varia em número, mais de uma pessoa. Ele varia em pessoa, em relação às pessoas do discurso, no aspecto, no modo, vocês vão observar, no tempo e na voz. Okay? Então, vamos aí verificar como é que aparece esse verbo. Olha, não me faça a gente gravar essas aulas todas de novo por causa desse áudio. Ai, Senhor. Né? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Observe que os termos eles vão indicando para a gente um pouquinho do conceito. Né? Regular, uma coisa que aparece sempre de forma igual, e o irregular, que não aparece igual, ele vai se modificar ao longo, né, de algumas situações. Então, o verbo regular existe o quê? Uma sequência. Né? A sequência igual na mesma família. Eu vou colocar um exemplo para vocês lembrarem. Às vezes a gente não lembra assim pelo termo, né? Então, a sequência igual na mesma o quê? Família. Que é o nosso radical.
Não existem termos próprios gramaticais que vão aparecer ao longo do conteúdo, que vai trabalhar a estrutura de formação das palavras. Então, vamos estudar um pouquinho para a gente relembrar essa parte aqui da estrutura e formação do verbo. Nós não vamos nos aprofundar, mas precisamos recapitular essa ideia geral. Ok? Então, o radical. Por exemplo, já eu mostro ali no cantinho do quadro. E o irregular, se aqui existe uma sequência igual, né, na mesma família, que é o radical, aqui já vai haver uma modificação. Então, vamos ver, vamos lá pegar o verbo falar. Né? E vamos pegar um outro verbo, o verbo ir. Por exemplo, 2 verbos aí que a gente está utilizando muito no nosso dia a dia, né? Estamos falando muito. Então, para ilustrar essa parte de verbo regular e irregular, né? Nessa modificação do radical, né? Da sua família, eu trouxe 2 verbos que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? Então, o verbo falar, observe a repetição dessa família, né, na nossa conjugação. Eu falo. Repare, vocês mesmos vão observar no caderno, quando forem escrevendo, o que está se repetindo nesse verbo, né? Tu falas, ele fala, nós falamos, não vão muito longe, não. Okay? Porque aí a gente já consegue visualizar. Vamos marcar, marquem no caderno também. Então, observe aqui, ó, qual é o radical. Vamos usar agora os termos próprios da gramática. Né? Qual é o termo, qual é a parte desse verbo que está se repetindo? Né? Ó, tá vendo? Então, destaquem aí. Agora, o verbo ser. Eu sou, tu és. Acabou aí. Não precisa nem ir muito longe. Observe que já modificou o seu radical. Então, eu sou, tu és. Perceberam? Percebeu, gente? E se eu continuasse aqui, vocês iam perceber a modificação. Aqui é só para ilustrar. O verbo regular, coloquem aí como exemplo. O verbo regular. E o verbo aqui, irregular. Vamos ver aí durante muito nos slides do conteúdo, e a gente vai retornar, vai revisar essa parte inicial, quando for necessário. Então, aqui eu já estou falando sobre essa estrutura, né? A parte, como a gente vai estudar parte a parte dessa classe morfológica, que é tão importante, que é o verbo. Então, o radical, observe que já está ali se repetindo, perceberam? É aquilo que se repete, né, na estrutura. A vogal temática, a gente só lembra de quê? De vogal. Né? Quais são as vogais temáticas que a gramática nos indica? Né? Ela indica que o quê? Que as 3 vogais temáticas, o A, o E e o I. Né? Acrescidas, acrescidas das desinências, né? Então, nós temos aqui como vogais temáticas quais? O A já apareceu ali, ó. O A, o E, aqui, ó. Acrescidas nas desinências, no caso, na terminação do infinitivo. Terminado em R, né? Então, nós temos aqui, ó, a vogal temática, coloquem aí também para acrescentar, né, um destaque no seu caderno. A vogal temática. Dando uma pausa, é bom sempre estar recapitulando, revisando essa parte inicial. Né? Bom, então o radical, já vimos que aquilo não se modifica, e a vogal temática é o A, o E e o I, que nós vamos retornar logo depois, né, nessa parte. Vamos avançar nos slides, para vocês verem o que nós temos ali, ó, do ponto de vista estrutural. Observe que eu destaquei, não foi isso? Houve um destaque aqui, né?
já está aqui destacado, não precisa se repetir. O tema é o radical seguido da vogal temática, que indica a conjugação a que pertence o verbo. Essa parte aqui a gente não vai trabalhar hoje, que é a parte de conjugação, mas só para dizer que faz parte da estrutura dos verbos. São 3 as conjugações, não é? O a, o e e o i, ali. Falar, vender e partir. São 3 exemplos. Destaquem também no caderno de vocês. Bom, e aí vem, deixa eu pegar aqui no cantinho, a parte do modo. Vamos lá, adiantar nessa partezinha. Vou deixar aqui, para não ficar tanta coisa, né? O tempo e o modo verbal. Esse aqui a gente já tem uma ideia, né, do nosso dia a dia. Deixa eu colocar aqui modo e o tempo. Há 3 tempos básicos, só para adiantar, né? Quais são os 3 tempos básicos que nós vemos no nosso dia a dia? O presente, anotem. Não se preocupem, nós não vamos adentrar hoje nessa parte, né, de conjugações, só para a gente ter uma noção. O presente, o pretérito, muito chamado ainda de passado, né? Há 3 tipos de pretérito, né? O perfeito, perfeito mais que perfeito, e o futuro. Isso aqui na parte mais simples. E o modo, quais são os modos? O indicativo. É por isso que dizem presente do indicativo, né? Então, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O que é que nós temos aqui de essencial para a gente entender essa parte básica aí? O presente, vamos lá, o conceito. Eu não trouxe aqui, né, no slide. Deixa eu ver se está no outro slide. Acho que eu não trouxe, mas vou colocar no quadro. Não, já trouxe as vozes verbais. Bom, o presente é algo que ocorre, né? É uma ação no momento, ou contínua também, né? Porque ali eu já vou para o modo. Eu coloquei os tempos abaixo, né? Mas não coloquei os conceitos, mas coloquem aí. Tem no livro de vocês também. O pretérito vai indicar uma ação que ocorreu. E o futuro, uma ação que ocorrerá. Nós temos 3 modos verbais. Quais são os modos? O indicativo, que vai indicar uma certeza. O subjuntivo. Anotem essa parte, porque essa parte do conceito vai ser a continuação das próximas aulas, né? O subjuntivo, que vai indicar uma hipótese. E o imperativo, né, de imperador, né, de ordem, conselho, né, ordem, conselho. Bom, essa parte é básica. Isso aqui eu já estou trabalhando os conceitos. E para encerrar essa partezinha, a gente vai ver a parte das vozes verbais, ou seja, essa estrutura e a flexão, essa parte inicial. No livro de vocês, o capítulo, ele vai encerrando com essa parte de vozes, né, que são 3 vozes verbais. A voz do verbo, como ele se relaciona, no caso, as vozes verbais, né? Como é que eles se relacionam com... Essas vozes se relacionam com o próprio sujeito, a ação do sujeito. Quando a gente fala em vozes, só fazendo um comentário breve, rapidinho, eu não vou ainda trabalhar essa parte do si. Vocês sabem que eu já trabalhei com vocês, inclusive. Eu gosto muito de complementar essa parte, já se diferenciando das funções do si, transitividade. A gente não vai se adentrar a essa parte agora, né, como revisão. A gente vai dar uma ênfase no verbo e depois essa parte sintática, que vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar essa parte sintática com vocês, ainda não. Então, vamos pegar a parte básica aí das 3 vozes verbais. Nós temos a voz ativa, eu sempre digo ação, né? A voz passiva
né? Está recebendo, não está agindo, né? Recebe. Recebe ação. E a voz o quê? Reflexiva. Que é dentro dessa voz aqui que nós temos uma particularidade. Não aparece só de uma forma. Então, faz e recebe. Bom, quando a gente fala em ação, né, em agir, em fazer, que é a voz ativa, em passiva, receber, a voz passiva, reflexiva, de fazer e receber, né, nós estamos falando aí do sujeito da ação verbal. Então, quem é esse sujeito? Que eu sempre inicio, na verdade, com a distinção entre o sujeito agente e o sujeito paciente. Ele revela o conteúdo. Identificou o sujeito, identifica as vozes do verbo. Então, quem é esse sujeito aqui? A 2. O agente, a 3, na verdade, né? Aquele que é agente e paciente ao mesmo tempo, né? Mas no entendimento, é agente, paciente. Repare a relação do conteúdo, como fica mais fácil. O agente faz. Ó, o agente, não é aquele agente separadinho aqui, né? Que se refere a nós, né? Então, o agente é aquele que faz a ação. Estão percebendo aqui, ó, fazer ação, ação. Então, observe que o conteúdo, né, se choca não, né? Se complementa. O paciente aqui recebe a ação. Vamos ver ali quais foram as frases que eu trouxe para vocês. Então, ativa, olha lá no conceito, gente. Coloca no caderno, não vou escrever, para não ficar repetitivo, né, que está ali já. Então, quando o sujeito é agente, olha aqui, ó. Ativa, sujeito, isso eu vou colocar. Aqui, ó, onde aparece o sujeito agente. Passiva, olha lá, sujeito paciente. Reflexiva, ele faz o sujeito, que é agente e paciente. Apesar de que aqui na passiva e aqui na reflexiva, nós temos detalhes para serem, né, revelados ao longo, né, das aulas. Né. Aqui nós temos 2 tipos de vozes. Eu acredito que vocês estão lembrados um pouquinho. Ó. Passiva, lembra? Analítica e sintética. Sintética muito utilizada, inclusive. Né. A reflexiva, lembra o que eu falava em sala? E nós vimos agora em pronome si, o pronome si reflexivo e recíproco está lá na unidade de vocês, na última unidade. E eu trabalhei com vocês o pronome si reflexivo e o pronome si recíproco, que inclusive faz relação com as vozes verbais. Eu disse, mais na frente a gente vai voltar para as vozes verbais. Está no caderno. Okay? Mas para a gente não se alongar muito hoje, vamos trabalhar a essência, para distinguir ali as vozes verbais. Okay? Mas vou colocar aqui um asteriscozinho. Coloquem no caderno, que tem detalhes aqui importantes para a gente rever. Então, vamos lá. Ativo, sujeito agente, ele pratica a ação, ele faz a ação. Ele fez o trabalho. Quem fez o trabalho? Ele, o sujeito, ele que está fazendo a ação. Né? De fazer o trabalho, fica até repetitivo. Né? Lá, o objeto ali é o complemento da ação verbal, só relembrando. Passiva, quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, o trabalho foi feito por ele. Fez-se o trabalho. O trabalho foi feito do mesmo jeito. Né? Nessa frase, ó. Se você pegar aquela frase, vamos mudar ali a estrutura da frase. Fez-se o trabalho foi feito. Não coloca ali claramente quem está, né, fazendo aquele trabalho. Fez-se o trabalho, mas o trabalho ali está sendo feito. Então, observe que nós temos 2 tipos de vozes, da voz passiva, não é? Que é a analítica, e a sintética, que é uma voz passiva analítica, que nós vamos ver posteriormente com mais detalhes. A reflexiva, ó.
quando o sujeito é ao mesmo tempo aqui. Faz e recebe, não é? Faz e recebe a ação. Ao mesmo tempo, agente, aquele que faz, paciente que recebe, que pratica e recebe a ação. Por exemplo, o menino feriu-se, né? Observe que aquele se ali é um pronome, só relembrando a primeira unidade, né? Aquele se ali, como o menino ele é o sujeito, o agente, né? Ele fez a ação de se ferir, né? De ferir a ele próprio, o pronome aqui é reflexivo. Mas eu tenho um outro pronome, acho que está embaixo, eu tenho um outro pronome, que ele é chamado de pronome recíproco, porque essa ideia de reciprocidade. Os lutadores feriram-se, ou seja, um ao outro. Nós não vamos adentrar nas funções sintáticas, porque nós estamos estudando, na verdade, esse verbo. Então, quando a gente vai lá para o finalzinho do capítulo de vocês no módulo, é que a gente se depara que o capítulo está fazendo um passeio, né, desse verbo. Ok? E chegamos às vozes verbais. Bom, a aula de hoje se encerra aqui, tá bom? Anotem as dúvidas de vocês durante o vídeo, né? Talvez devam ter muitas dúvidas. E no plantão nós vamos ter um plantão de dúvidas, e nesse plantão nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se eu preparei aqui, preparei. Vamos praticar. Aqui são as atividades do módulo, viu, gente? Agora não me lembro o capítulo, mas peguem o módulo 6, o primeiro capítulo no módulo 6. Páginas 18 a 21 e 27 a 36. Ok? Bom, até a próxima aula.